Mecânica. Módulo 2, parte 1. Estática dos pontos materiais. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, docente responsável pela unidade curricular. Pretende-se, com este módulo, proceder à apresentação dos conteúdos relacionados com a estática dos materiais, designadamente o conceito de força e a de resultante, a força como entidade vetorial, a adição e a subtração de forças e propriedades da soma de vetores, a determinação da intensidade da soma de vetores. Uma força é caracterizada fundamentalmente pelo seu ponto de aplicação, portanto, as forças atuantes numa dada partícula têm todas elas necessariamente o mesmo ponto de aplicação, e esse ponto corresponde, digamos assim, ao local aonde o ponto se encontra no espaço. As forças têm uma intensidade, em que a unidade da força é, como já vimos, o Newton. Têm uma direção, definida pela sua linha de ação, reta ao longo da qual a força atua e sendo caracterizada pelo ângulo em relação a um determinado eixo fixo ou referencial ou plano, que, como vamos ver, é uma entidade fundamental para a sua definição. Finalmente, as forças têm um sentido. Portanto, a força é representada por um segmento de reta da linha que a define, não é? Que define a sua direção, e o sentido da força é indicado por uma seta. Portanto, eu tenho uma linha de ação da força. A força é segundo essa linha de ação e terá um sentido, neste caso, ou seria para a esquerda ou seria para a direita. O caso aqui apresentado é para a direita. Quanto ao tipo de problemas envolvendo forças, eles são em geral de três tipos. Ou são unidirecionais, forças que apresentam todas elas a mesma direção, ou são problemas planos, as forças atuam todas no mesmo plano, sendo em geral adotado um referencial cartesiano, ou seja, de eixos perpendiculares, sendo a direção horizontal usualmente referida por x e a vertical por y. Ou, finalmente, são problemas tridimensionais, obviamente são problemas de maior complexidade. As forças atuam no espaço, sendo adotado um referencial cartesiano x, y e z, sendo a direção z designada por perpendicular ao plano definido pelos eixos x e y. Em qualquer tipologia de problemas, seja ele unidirecional, no plano ou tridimensional, um conjunto de forças, P, Q, R, as que estiverem a atuar no problema e que atuam sobre um ponto material A, podem ser sempre substituídas por uma única força que, em geral, designamos por R, assim designado associado pelo seu nome, pela resultante, e que tenha o mesmo efeito sobre o ponto material que a globalidade das forças que sobre ele atuavam. A determinação da resultante será sempre obtida por adição de um conjunto de forças que atuam no ponto material. Para entender como é que tal pode ser efetuado, é conveniente lembrar que as forças gozam de todas as propriedades da entidade matemática denominada vetor e, tal como eu disse no primeiro módulo, irei agora apresentar um conjunto de características associadas à entidade matemática vetor que depois procederemos à aplicação às forças enquanto entidades físicas. Então, o que são vetores? Os vetores são entidades matemáticas que possuem três características essenciais que os definem. Têm uma intensidade, módulo ou magnitude, que é o seu comprimento, representado por um número real positivo. Têm uma direção, que é reta segundo a qual se orienta, sendo definida pelos ângulos em relação aos eixos de referência. E por um sentido, orientação, em que ele aponta ao longo da sua direção.
O vetor usado para representar uma força aplicada num ponto material tem o seu ponto de aplicação bem definido. Sendo um vetor fixo, não pode ser deslocado desse ponto para outro sem modificar as condições do problema. Noutras entidades físicas que iremos ver mais adiante e designadas por momentos, veremos que são vetores que se podem deslocar livremente no espaço, não alterando em nada as condições do problema, e esses vetores serão designados por vetores livres. Os vetores podem ser manipulados por diversas operações, sendo as mais básicas a adição e a subtração. Estas duas operações gozam das seguintes propriedades: comutativa e associativa. Adição de vetores no caso plano. No caso plano, a força resultante da adição de dois vetores pode ser obtida pela regra do paralelogramo. Esta regra pode ainda ser traduzida de duas outras formas, a regra do triângulo e o polígono de Varignon, mas alerto já de que estas duas outras regras não passam mais do que a regra do paralelogramo apresentada de outra forma. Então vejamos, o que é a regra do paralelogramo? Dois vetores atuantes num ponto material podem ser substituídos por um único vetor chamado de resultante, obtido pela diagonal do paralelogramo, cujos lados são iguais aos vetores dados. Portanto, se traçarmos uma linha paralela a F1 e outra linha paralela a F2, produzimos um paralelogramo. A diagonal deste paralelogramo não é mais do que a resultante da soma de F1 com F2. Portanto, o resultado de F1 mais F2 é igual a R, que é igual à diagonal desse paralelogramo. A regra do triângulo diz que dois vetores, ou forças, portanto, atuantes num ponto, podem ser substituídos pela sua resultante, obtida graficamente a partir da união da origem do segundo vetor, força, à extremidade do primeiro e ligando depois a origem do primeiro vetor ou força à extremidade do segundo. Portanto, dados dois vetores F1 e F2 atuantes no ponto A, se eu puser a aplicar a força F1 e de seguida colocar a força F2 a atuar na extremidade de F1, a resultante não é mais do que o vetor que liga a origem A à extremidade de F2. Ou seja, não é mais do que não fizemos mais do que traduzir quais eram os lados do paralelogramo e estabelecer a respectiva diagonal. E, portanto, a regra é basicamente a mesma que a regra do paralelogramo. Finalmente, vejamos o que é isto de o polígono de Varignon. Se nós tivermos dois ou mais vetores atuantes num ponto A, eles podem ser sempre substituídos por um único vetor chamado resultante, obtido graficamente a partir de um deles, procedendo sempre à união da origem de cada vetor à extremidade do vetor anterior e ligando depois a origem do primeiro vetor à extremidade do último. Ou seja, analisemos esta situação em que temos três forças, F1, F2 e F3 atuantes no ponto A. Se no ponto A fizermos aplicar a força F1, de seguida aplicarmos a força F2 a partir da extremidade de F1 e finalmente aplicarmos a força F3 a partir da extremidade de F2, a força resultante não é mais do que a união da origem, do ponto A, ao extremo da força F3. Atente-se agora ainda que relativamente ao polígono de Varignon, que esta regra é equivalente à aplicação sucessiva da regra dos triângulos, que por sua vez, como tínhamos visto, não era mais do que uma outra forma de aplicar a regra do paralelogramo. Assim, se nós aplicarmos no ponto A a força F1 e aplicarmos no final de F1 a força F2, podemos dizer que a soma de F1 com F2 é a força que une A com a extremidade de F2. Seguidamente, se aplicarmos a esta resultante a força F3 na sua extremidade, temos novamente a mesma resultante que tínhamos há pouco da soma de F1 mais F2 mais F3. Reforçando as propriedades da adição de vetores, como apresentado atrás, a adição de dois vetores P e Q pode ser efetuada pela regra do paralelogramo, não dependendo do paralelogramo da ordem pela qual se inicia a operação, diz-se que ela é comutativa. Ou seja,
Eu, se pretender, num ponto A tiver duas forças aplicadas P e Q, e se eu quiser proceder à soma P mais Q, eu procedo, portanto, à aplicação da força P seguida da força Q, tendo uma resultante de P mais Q, mas poderia também aplicar a adição começando pela carga P e seguidamente aplicava a carga P e obteria o mesmo resultado, porque estaria, no fim de contas, a utilizar os outros lados do paralelogramo. Quanto à subtração de vetores, a subtração de um vetor não é mais do que a adição do vetor oposto. Assim, portanto, se eu ao vetor P quiser subtrair o vetor Q, na verdade, isto pode traduzir-se numa adição do vetor menos Q. E o que é um vetor menos Q? Bom, se eu tenho o vetor Q, o vetor menos Q é o vetor com o sentido oposto, ou seja, é o vetor oposto. E, portanto, se eu quiser adicionar P com Q, eu tenho uma resultante P mais Q, que é dada por esta digamos, diagonal, a começar em A e a terminar no final do vetor Q. Se eu quiser subtrair a P o vetor Q, terei que, nas suas extremidades de P, adicionar o vetor menos Q, e então a nova resultante de P menos Q será a união do ponto inicial da força P, que é o ponto A, com a extremidade de menos Q. Como vimos e como referi, a propriedade da soma, a soma de vetores é comutativa, portanto ela pode ser feita pela ordem que quisermos, P mais Q é igual a Q mais P, cá está, Q mais P é igual a Q mais P. A soma de vetores é associativa, eu posso produzir a soma por diferentes associações, posso somar P com Q primeiro, ou primeiro somar Q com S e só depois somar P. Esta soma P mais Q mais S dará o mesmo resultado e igualmente dará o mesmo resultado P com a adição de Q mais S. Cá está, se eu somar P mais Q mais S, tenho este resultado de P mais Q mais S, mas se eu somar P mais Q, tenho esta resultante, se eu somar S, vou ter o mesmo resultado, e finalmente, se eu a P somar Q mais S, que é aquela resultante, vou ter finalmente sempre o mesmo resultado. Outro aspecto que importa não esquecer é que o produto de um vetor por um escalar não é mais do que a amplificação ou a redução do vetor correspondente, digamos assim, a esse escalar. Portanto, a soma de n vezes o mesmo vetor é representada por n vezes p e é um vetor com a mesma direção de p e com uma intensidade igual a n vezes a intensidade de p. O sinal de n definirá o sentido do vetor. Se n for positivo, será o mesmo de p, se negativo, será o oposto. Portanto, se este for o vetor p, vetor p mais ele próprio dará duas vezes o vetor p, ou uma vez e meia, ou menos 2 vezes p, e, portanto, é sempre o produto do vetor inicial por esse escalar traduz um novo vetor. Vejamos agora o que são vetores equivalentes e vetores opostos. Portanto, dois vetores com a mesma intensidade, direção e sentido são sempre denominados de equivalentes. O vetor oposto de um qualquer vetor f é definido como sendo um vetor que tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, mas tem sentido contrário ao anterior. E, portanto, a soma de um vetor com o seu oposto é necessariamente igual a zero. Ou seja, se num ponto A atuar um vetor f e eu aplicar igualmente o vetor oposto menos f menos f é igual a zero e, portanto, o ponto A está em repouso e é equivalente a não lhe atuar nenhuma força. Vejamos agora a adição de vetores, ou seja, qual é a intensidade da resultante da soma de vetores no caso plano. A intensidade do vetor resultante da soma de vetores não é, em geral, igual à soma da intensidade dos vetores intervenientes. De uma forma genérica, e como se mostrará adiante, a melhor forma de a obter é a partir da decomposição dos diferentes vetores intervenientes nas suas componentes cartesianas.
No entanto, no caso plano, elas podem também ser obtidas, entre outras, através do teorema de Pitágoras, ou da regra dos senos, ou, eventualmente, se possível, através do teorema de Carnot. Ou ainda, obviamente, da lei do paralelogramo. Vejamos agora a adição de vetores, ou seja, a intensidade da resultante com recurso ao teorema de Pitágoras. A aplicação do teorema de Pitágoras pode ser efetuada sempre que as forças formem triângulos retângulos, ou seja, sempre que possamos decompô-las ou tê-las decompostas em forças perpendiculares. Portanto, a aplicação do teorema de Pitágoras é esta situação. Eu sei que tenho uma força P que é perpendicular à força Q, então a sua resultante é naturalmente a diagonal de um retângulo reto e, consequentemente, essa resultante pode ser, a intensidade dessa resultante pode ser obtida através do teorema de Pitágoras, sendo essa intensidade igual à raiz quadrada do quadrado dos catetos, que neste caso é P ao quadrado mais Q ao quadrado. Em que, naturalmente, aqui os módulos de R, de P e de Q não são mais do que as intensidades dos vetores R, P e Q dados na figura. Chamo a atenção que, como se verá adiante, a decomposição das forças nas suas componentes cartesianas permitirá o recurso a esta ferramenta. Vejamos agora a adição de vetores, ou o cálculo da intensidade da resultante da adição de vetores com recurso à regra dos senos. Pela regra dos senos, portanto, se conhecidas as intensidades dos vetores e os ângulos que formam entre si, ou seja, o ângulo alfa, beta e gama entre cada uma das forças, é possível a determinação da intensidade do vetor resultante por aplicação da conhecida regra trigonométrica da regra dos senos. Ou seja, o módulo da intensidade de P está para o seno do ângulo, digamos assim, do formado pelos catetos adjacentes, assim como para o ângulo beta será a relação entre o seno do ângulo beta e a intensidade da força Q será igual, e finalmente ainda a intensidade da força R estará para o seno do ângulo gama. E isto são grandezas sempre, são invariantes, portanto isto mantém-se válido para qualquer triângulo e, portanto, qualquer soma de três forças. Esta lei dos senos, obviamente, que só fornece informação sobre a intensidade da resultante, sendo necessário, obviamente, proceder a outros cálculos ou à execução geométrica do problema para conhecer a sua orientação. Finalmente, vejamos como é que se procede ao cálculo da intensidade resultante da soma ou da adição de vetores com recurso ao teorema de Carnot. O teorema de Carnot digamos assim, constitui uma ferramenta matemática em que, se eu conhecer a intensidade de duas forças P e Q e conhecer o ângulo por elas formado, um ângulo alfa, o teorema de Carnot estipula que o módulo da intensidade da resultante ao quadrado não é mais do que a soma dos quadrados das intensidades das forças P e Q subtraído do produto de duas vezes a intensidade P vezes Q vezes o cosseno de alfa. E, à semelhança da regra anterior, da lei dos senos, o teorema de Carnot apenas fornece informação sobre a intensidade da resultante. No presente módulo, procedeu-se à apresentação dos seguintes conteúdos relacionados com a estática dos materiais, ou seja, o conceito de força e de resultante, a força como entidade vetorial, vimos como é que se procede à adição e subtração de forças, vimos as propriedades da soma de vetores, falámos, a finalizar, na determinação da intensidade da soma de vetores.